Tudo precisa ter preço de mercado. Acho que esse hoje é o maior pecado do mundo. Eu sou extremamente a favor do capitalismo, mas não do capitalismo selvagem. Nós podemos observar um retrocesso no mundo, diversos tratamentos simples e a baixo custo simplesmente desapareceram ou não são recomendados, mesmo tendo provas científicas do seu funcionamento. Cada vez mais, os médicos, e você que já precisou de fazer alguma consulta, já deve ter recebido alguma amostra grátis de algum médico, lhe dando ali, supostamente grátis, aquela amostra ali, 2 ou 3 caixinhas, que é normal eles fazerem. Mas o médico, e eu observei isso quando precisei, ele faz aquilo ali em cima de um papel carbono. Tudo que ele receita para você, pelo menos o meu era assim, saía na outra folha embaixo, estava sendo copiado. E isso porque acredito eu que ele apresenta para o laboratório, olha aqui, ó, hoje eu receitei tantos, quero a minha comissão. Mas como o Dr. Laí Ribeiro falou, muitos dos problemas de saúde que as pessoas têm poderiam ser resolvidos corrigindo maus hábitos. Uma boa alimentação pode ser o seu remédio. Muitas vezes a pessoa está com uma rotina de sono terrível, dormindo muito pouco, se alimentando muito mal, com alimentos ricos em sal, ricos em açúcar. E talvez essa pessoa, uma vida sedentária e estressante, e às vezes ela está com os seus exames alterados. O médico nem sequer pergunta isso, alguns nem sequer perguntam, claro que eu não generalizo, tem muitos médicos bons, inclusive que acompanham o nosso canal. Eu saúdo a todos e agradeço a cada um. Acho que o bom médico é o que a gente tem mais próximo de um anjo na Terra, não é verdade? Mas tem aqueles que envergonham a profissão, e só pensam em ganhar dinheiro. Então não pergunta qual é o seu histórico. Olha, você está se estressando, você tem uma rotina de exercícios, você come bem, o que você come. E antes de receitar essas medicações, deveria tentar corrigir esses maus hábitos para ver se a pessoa regulariza as suas taxas. Mas infelizmente essa boa prática ela é muito pouco praticada. Eu estou dando esse exemplo, embora não seja o tema do nosso vídeo, só para você entender como o mundo está. Se os caras colocaram valor, inclusive, na sua saúde e na sua vida, em quem mais eles querem colocar valor ou já colocaram? Há tempos, a grande polêmica que a gente comentou aqui foi justamente o presidente da Nestlé falando que a água não poderia ser um bem da humanidade. Ela tinha que ter valor de mercado. Nós mostramos isso aqui. Hoje, eu vejo descobertas sendo feitas como essa que você vai ver agora, que inclusive foi dica do nosso querido irmão Gledson Santos Barros, sempre aqui mandando dicas excelentes. E é uma nova descoberta. Um lobo de 44 mil anos. Muita gente quando vê essas descobertas não para raciocinar. O fóssil, como você vai ver na matéria, ele estava em excelente estado. A matéria está aqui, ó. Lobo mumificado de 44 mil anos, encontrado na permafrost da Sibéria, pode conter bactérias vivas. Essa matéria é de 28 de 6 de 2024. Então como assim? Pode ter bactérias? 44 mil anos essas bactérias sobreviveram? Não há nenhum estudo que comprove isso. Mas, como não existe mais, não se pode mais fazer o debate sobre quanto tempo o nosso planeta Terra tem, já existe o consenso e o consenso agora não pode mais ser debatido. Então não importa o que seja encontrado, pode ser um lobo de 44 mil anos ou uma ossada de um animal que dizem ser dinossauros de milhões de anos. Não interessa. Pode ter bactéria, pode ter órgãos ainda. Você precisa encontrar uma nova teoria que explique esse achado dentro da narrativa de milhões de anos. Isso não é ciência, meus irmãos. Se você olhar um pouquinho os debates antigos, e eu amo fazer isso, ver como é que as pessoas, os cientistas, as pessoas inteligentes das épocas, os filósofos e tudo, como eles viam o mundo, o que é que eles pensavam, você vai ver que é uma doideira. Cada um explicava uma coisa totalmente oposta ao outro. Muita gente pode olhar e dizer, mas é uma bagunça, cara, isso aí. De fato era. Mas foi através dessas bagunças que teve realmente as evoluções científicas. Porque por mais absurda que pareça uma coisa de momento, ela pode se tornar verdade daqui a um tempo com mais estudos. O que tem que ser feito é os estudos e não proibir que se tenha as teorias. Proibir de ser comentadas, de serem narradas. Esse é o grande problema de hoje. Por quê? Porque tem um preço. A partir do momento que você bota preço em tudo, que tudo tem valor de mercado, você não vai permitir certas coisas que vai desvalorizar aquela coisa que virou agora um bem, Você não vai permitir isso. Imagine agora que uma empresa vai lançar um novo produto no mercado e eu começasse aqui todo dia fazer um vídeo falando mal do produto, que ele é uma porcaria, que ele é um lixo. O que a empresa faria? Ela me processaria. Porque o que eu estou falando vai impedir que ela tenha sucesso. Então é a mesma coisa, as empresas criaram ali uma bolha, um mundo, ali dentro, e qualquer coisa que
fuja dessa narrativa ali que mantém esse mundo, os alicerces que mantém esse mundo, pode fazê-lo vir abaixo. Então esconde, se o cara for um cientista renomado, ridiculariza, tira o emprego, não renova o contrato com ele. É assim que acontece hoje. E vocês sabem, né, do que eu tô falando, já dei exemplos aqui várias vezes. Então veja, a matéria do Tecmundo diz o seguinte, ó. Uma equipe de pesquisadores descobriu uma espécie de lobo completamente mumificado em uma região da Sibéria, perto de um rio da República de Sakha. O animal aparenta ter 44 mil anos e foi retirado do permafrost. Eu também acho interessante aqui que eles colocam essa idade como se você olhasse para uma pessoa e dissesse, esse cara deve ter uns 20 anos, 25. Você vê como a gente erra, né, olhando para a cara de uma pessoa, né? Você vê, eu, por exemplo, eu tenho 40, mas muita gente acha que eu tenho 60. Né? Vai muito da cara da pessoa. Então você vê, se a gente erra desse jeito com pessoas comuns, né, olho no olho, uma diferença mínima de idade, você imagina você olhar para um fóssil e eu vou até colocar a imagem. É sério, família, eu tenho que manter a postura aqui. Mas de lascar, ó, pra aqui, ó. Olha o troço aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né? Cambada de cientista aqui, tudo chapa branca, né? Tudo que trabalha nesses institutos grandes, né? E tá aí, ó. Eles é quem tem acesso a isso. Aí eles olharam assim e já disseram, não, eu acho que tem uns 44 mil anos. Eu tô zoando, eu sei que tem o teste de carbono, vários testes que eles fazem, mas eu não tenho essa certeza toda nesses testes, né? É esse o ponto que eu quero colocar. Eu sei que não é de olho, né? Eu tô brincando aqui. Mas, cara, você colocar um produtozinho ali, ele vai mudando de cor e aí você sabe a idade certa, né? Realmente, sabe? É coisa meio travada, sabe? Dessa aqui no Davi fica meio entalada aqui na garganta. Mas enfim, né? Tem gente que acredita. Pra mim isso passa a ser fé, família. Passa a ser fé. Você pegar aí mesmo a teoria, né? Que nunca passou de teoria, a evolução da espécie. Você não vê uma espécie que seja, de qualquer ser vivo, uma que seja passando por esse processo agora. Olha aqui, ó, essa imagem aqui dos anos, sei lá, dos anos 20, olha aqui, ó, evoluiu aqui, ó. Tá agora com a asa, nasceu uns dentão aqui, não. Você continua vendo a mesma coisa. O que fizeram foi pegar adaptações, animais que se adaptaram, por exemplo, o clima mudou ali, o bicho tinha uma pelagem, né? Os pelos eram mais grossos, né, maiores, e aí começou a esquentar, o pelo começou a nascer mais fino. Isso é uma adaptação do próprio organismo, uma adaptação, jamais evolução. Mas a história é que a gente evoluiu e acabou, né? E eles sempre mostram, como eu falei pra vocês em outros vídeos, a partir do macaco, né? Aqui, você evoluiu desse macaco. Por quê? Porque quando a gente olha um macaco e um ser humano, é bem parecido, é fato, né? Tem muita semelhança, alguns gestos que eles fazem e tal. Mas quando você pega aqui, ó, essa imagem aqui um pouco mais ampla, tá lá o bicho saindo ali, que somos nós, né? Saímos ali do lago e fomos evoluindo, ó, pra um monte de coisa ali, até chegar no homem, ó. Tá vendo? Quando você pega aqui, é muito mais questionável, porque você não vê esse tipo de evolução na natureza, né? Mas querem que você acredite. Outra coisa mais estranha ainda é que se você pegar ali esse macaquinho aqui, o primeiro macaquinho, que geralmente é daqui que eles mostram, né, nos quadros deles. Olha aqui, ó, a partir desse momento aqui, ó. Eles nunca mostram o comecinho, mostrar a partir daqui. Não era pra ele existir mais, se evoluiu pra aquela última espécie ali, esse daqui já deveria deixar de existir. Quantos chimpanzés a gente tem aí? Ah, Davi, mas era outra espécie, mas era tudo macaco ou não? É tudo considerado macaco, ou não era? Assim, meus irmãos, são coisas absurdas como essa que mostra que a ciência ela já deixou, né? Ela tem deixado, infelizmente, por causa desses valores de mercado, que tudo é baseado hoje no financeiro, né? Essas pesquisas são financiadas, custam milhões, e tudo é para gerar dinheiro. De uma forma ou de outra, sempre é para gerar dinheiro. E aí você não vai permitir que as novas descobertas te gerem prejuízo se você está na frente, né, de um grande grupo desse. Não é que a gente seja contra a ciência, é simplesmente porque não encaixa, né? E a ciência, quando ela não prova, aí ela não é ciência, ela passa a ser o quê? Que eu falar aqui para vocês, ela passa a ser fé, né? Então, enquanto alguns dizem que o evangélico, o cristão, né, o católico, ele não é um ser racional, acredita em fábulas, acreditando num ser místico, etc, etc, que não se pode comprovar, eu acho que é pior e beira a ser muito mais ridículo você ter fé em homens, né? Homens mentirosos, corruptíveis, né? Eu acho que é pior. Não sei, mas me diga vocês, deixa eu passar o restinho aqui da matéria. E sinceramente, família, nem vale muito a pena, porque é o de sempre, né? É o de sempre, ó. Eles tiraram o bicho lá, né? E aí, ó,
O estômago dele estava preservado de forma isolada, não há contaminantes, então a tarefa não é trivial. Como resultado da preparação, esperamos obter um instantâneo da biota do antigo Pleistoceno. Era um predador ativo e grande, temos a oportunidade de descobrir o que comia. Além disso, os objetos que suas vítimas consumiram também acabaram em seu estômago, disse o chefe do Departamento de Estudo de Fauna de Mamutes da Academia de Ciência, Albert Protopopov. Parece aquele bicho, né? O Spopovich do Dragon Ball. O permafrost é uma camada congelada do subsolo, que é onde encontraram o bicho, né? Que oferece condições ideais para a preservação de corpos de animais, pois suas condições frias e secas desidratam os tecidos moles e permitem a mumificação. A primeira análise aponta que o lobo era um macho grande e ativo. Os conteúdos alimentares das suas vítimas também estão no estômago do lobo. Além das bactérias, os cientistas também estão procurando por algum tipo de vírus que possa ter sobrevivido às condições extremas, né? As possíveis bactérias, vírus e outros micro-organismos do animal podem estar em estado de dormência devido a temperaturas abaixo de zero. O objetivo dos pesquisadores é utilizar essas bactérias na área de biomedicina moderna, né? Então, sempre atrás de novas mazelas, né, meus irmãos? Lembrando até disso, né? Lembra que quando a gente falava que aquele mal terrível provavelmente foi criado em laboratório, hoje, né, já começa-se a virar assunto de grande mídia, né? Antes era a teoria da conspiração, da nossa imaginação fértil. Agora começa a virar inquérito pelo mundo todo, né? Motivo de investigação. E a gente sabe da realidade, né, meus irmãos? Então é triste isso aqui. Pra mim, sinceramente, nem de longe esse animal tem essa quantidade de anos toda, né? Por isso é que eu trouxe essa matéria aqui pra vocês. Duvido muito, 44 mil anos, pra mim, nem aqui nem na China, né? Eu não acredito nessas teorias deles. Mas tem quem acredita. Fiz aqui o meu papel, trazendo aqui a versão deles e tô trazendo a minha, né, meus irmãos? E aí você concorda se você quiser, né? Mas pra mim, cada coisa dessa só vem confirmar cada vez mais a Sagrada Bíblia. Isso aí pra mim é o que realmente representa. Você vê hoje a ginástica, né? Que os caras fazem. E quando a gente vê mesmo essas viagens espaciais, o tempo todo aí, né? Tem inclusive aí o Google Earth, né? Que você pode ver, o Google Terra. Você pode ver aí o planeta 24 horas por dia. Cara, quando você dá uma olhada nessas coisas, sabe? Aí é que você vê porque tem tanta gente questionando, né? Porque tanta gente inteligente questionando, né? Formato, essas saídas dos astronautas do planeta, enfim, né? Não é à toa, né? Às vezes a gente cai nessa de ridicularizar a coisa, mas se você parar pra pensar por que os caras estão questionando, por que os caras não acreditam, né? Que é muito mais simples você simplesmente dizer sim. É porque a galera é do contra. Alguns até são mesmo, né? Jamais iriam dizer que sim simplesmente porque gostam de sempre estar discordando, puxar outros pontos. E é uma coisa válida também, família. É uma coisa válida porque muitas vezes você bola um plano, né? E acha que é o plano infalível, igual o Cebolinha. E quando tem outra pessoa que questiona, ó, bicho, mas isso aí pode dar errado por conta disso, é bom porque você pode reforçar esses pontos fracos, né? Eu vi, inclusive, falando, não sei se foi o Rockefeller, família, eu não lembro agora. Acho que foi o Rockefeller mesmo. E eu, pesquisando sobre ele, eu vi que uma das coisas que ele pensava, e isso é bom a gente trazer pra nós, absorver o que é bom, era que ele nunca contratava pessoas parecidas com ele. Ele não contratava. Por quê? Porque ele era o mais bem-sucedido. E se ele precisava de um gerente, de uma pessoa de confiança, aquela pessoa não era tão bem-sucedida como ele. Então, se ele contratasse outro cara que pensava como ele, na visão do Rockefeller, ele estaria contratando uma versão mais fraca de si mesmo. Então, não. Ele contratava uma pessoa que pensasse totalmente oposto e que fosse competente e bem-sucedida para ficar naquela vaga e, quando ele bolasse os planos, essa pessoa apontasse as falhas. Olha, eu não concordo, assim vai dar errado por causa disso e por causa daquilo. E dessa forma, né, contratando várias pessoas que pensavam diferente dele, ele cobria pontos que ele mesmo não percebia pela própria personalidade e pelo tipo de opinião. É por isso que eu amo quando vocês comentam. Eu adoro quando vocês comentam, né? Há pouco tempo eu também não questionava o formato, né? Eu também achava que era uma bobagem, que tinha muita imagem aí. Mas hoje eu acho muito válido, né? Na questão dos satélites mesmo, a gente vê aí, no mínimo, né? Quando cai esses bólidos. E é isso, família. Eu não tô aqui afirmando nada, eu só tô dizendo. É estranho. E o pessoal tem mesmo razão em questionar. Porque você vê, toda vez, você pega os institutos, inclusive, né? Que são pagos para isso, para monitorar o céu. E quando cai um bólido, né? Um meteoro, um meteorito, toda vez que acontece isso, você tem sempre imagens de câmeras de segurança, inclusive do próprios institutos. Então, assim, é uma palhaçada, né? Cadê as imagens dos satélites? Eles falam, inclusive, caiu agora um pedaço aí, né? Não sei onde danado foi. Eu li a matéria rápido, mas vi lá, caiu um pedaço. Aí os caras, não, vamos processar o Elon Musk, né? Foi um satélite dele aí. Isso indica, né, que a Terra está rodeada mesmo de satélites. Mas esses satélites nenhum consegue pegar, detectar
esses bólidos vindo. Então, assim, é bem complicado, né, família? Se existe tantos, algum devia estar virado, né, ali e captar essa passagem, mas você não vê isso. Então, assim, é bem complicado, né, a situação, mas é aquela coisa, né? A ciência ela passou a ser agora uma entidade de fé também, né? Você precisa ter fé nela. Enfim, eu vou encerrar por aqui antes que cancele o resto do canal pra mais do que já tá, né, família? Eu agradeço a cada um de vocês mais uma vez, brigadão a presença. Peço que vocês compartilhem, família, pra gente chegar mais longe, tá certo? O boicote aqui tá muito grande, mas é isso. Fiquem com Deus, um abraço e deixa aí tua opinião, o que é que você acha? O globo tinha 44 mil anos mesmo, a Terra é tão antiga assim, né? A gente tá falando bobagem aqui. Ou você também acha que a Terra não é tão antiga, né? E que ela deve ter aí o que a Bíblia mais ou menos fala ali, sei lá, 5 mil anos por aí, né? Sei lá. Enfim, deixa aí a tua opinião. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!